Verusca, tem como ser menos estressado? Tem. Não case. Não tenha filhos. More sozinho no iglu. E torça pra um pinguim não bater na sua porta. É isso, gente. É difícil. Então, a gente tem que entender primeiro o que é o estresse, né? E o que é que o estresse faz, né? Primeiro, entender o estresse. O estresse é uma resposta do nosso organismo a algo que pra gente é negativo. E ele faz com que a gente desenvolva sintomas, tanto psicológicos como físicos. Então, se está estressado, dor de cabeça, tensão muscular, tá irritado, né? Como sintoma psicológico, fica irritado, não consegue se concentrar. Às vezes o estresse ele compartilha alguns sintomas da depressão, né? Ou da ansiedade, perdão. Da ansiedade, como a irritabilidade. E aí vai. Só que aí a gente tem que entender uma coisa. O estresse é nosso corpo dizendo que ele tá se preparando pra fugir ou pra ação. A gente precisa entender isso. Se estressou o meu corpo, ele vai se preparar pra fugir, porque se ele não gosta daquela situação, ele tem que ou lutar, ir contra, ou fugir. E tanto lutar como fugir são ações. E aí seu corpo tá ali produzindo neurotransmissores, conectando neurônios, tá lutando ali pra lutar. Ótimo. Pra lutar ou pra fugir. E você tá no sofá. Inferno! E aí não tem como. Os seus músculos se prepararam pra correr. Sim. E você tá parado. Adrenalina Lá em cima. Coração disparando porque tá preparado pra lutar ou pra fugir. E você tá lá. Então, tensão muscular. Por quê? Porque seu músculo se preparou pra se movimentar e você não movimentou. Então, ele ficou rígido. Cabeça vai doer. Vai produzir suor. Porque quando a gente tá em movimento, em ação, perdão, a gente transpira. E aí é isso. E aí, Verus, o que é que faz? Já que a situação tá ali, você não quer lutar e nem fugir, você vai fazer atividade física. Vai se movimentar. Pra fazer com que essa energia tem que ir pra alguma coisa que preste. Isso. E tem que ser de movimento. Tem que ser de movimento, porque genuinamente o nosso corpo fez assim. A nossa natureza é muito perfeita. Tirando os bugs das células cancerígenas, é tudo muito perfeito. Então, é isso. O corpo te preparou pra ação, faz alguma coisa. Não fica sentada reclamando porque tá estressada. Primeiro, também tem isso. Você tá estressado, não sabe o que é que tá te estressando. Descobre, sim, percebe, se conheça. Um excesso. É. E aí o seu corpo prepara também pra fuga, mas às vezes é a fuga da atividade. Então, assim, vai sim colocar essa energia num exercício físico, mas de repente é um excesso de atividades que a pessoa acha que é a Mulher Maravilha. E aí eu vou colocar muito mais as mulheres. Porque a criatura acha que em 24 horas ela vai salvar o mundo. Fazer 300 mil coisas. Vai dar conta de tudo. A unha. E pintar. E não dorme. E o corpo... Estamos falando de mim? E assim, ela quer o corpo no outro dia super disposto. E na verdade existe um acúmulo. Não tem lazer. Não tem sono. Às vezes a gente recebe, eu não sei se já aconteceu com você, de escutar pessoas dizendo que não tem tempo pra beber água. Eu já ouvi. Não, já ouvi dizendo que não tem tempo pra cagar. Mas água não, água mais rápido. Eu não tenho tempo de beber água. Então, olha o nível que nós chegamos. Verdade. Né? De achar que tem que estar sempre em constante atividade. E a palavra da vida que eu falo todos os dias pro meu marido: prioridades. A hierarquia das necessidades. Tem que ser estabelecida. Nós temos muitas necessidades. E aqui as pessoas mais banalizam é o descanso e o lazer. Né? É luxo.
Não é luxo, é necessidade. Ou elas fazem uma ligação com o dinheiro para justificar que elas não podem ter lazer. Então, o lazer pode ser sentar com seus pais para bater um papo, conversar. Rever um amigo, ir na casa de um amigo e rir. Que não vai gastar nada. Nada. Piquenique. Um piquenique, um passeio com boy, com marido. Bom. Não tem dinheiro pro sorvete, vai um picolé, não dá pro picolé, chupa um chiclete. Né? Bate leite condensado, bota no congelador. Alguma coisa pra esse corpo descansar, esse cérebro relaxar. Porque não dá pra viver em constante produção. 360, 24 horas por dia, impossível. É isso. Alguma técnica pra desestressar além disso? A respiração diafragmática também ajuda, né? Porque tem a questão de quando nos picos de estresse, né? A gente ficar com a respiração ofegante, também ajuda a respiração diafragmática. E autoconhecimento. Você precisa se conhecer porque você precisa nomear o que lhe estressa. Porque se você estiver estressado e não saber o que é, não tem como fugir nem lutar. Então você precisa se conhecer. Então, terapia. Por favor. Verusca. Eu. Psicólogo, vai ao psicólogo? Mais ou menos. Não é obrigatório, né? Mas é muito interessante. E às vezes é muito necessário. Por quê? Veja bem. A gente atende muita coisa pesada. E assim, nós somos seres humanos, passamos por processos, por perdas, por lutos, por estresses, por ansiedades. E às vezes a gente passou por alguma coisa e tá cicatrizado. Vou colocar como não curado, vou colocar como cicatrizado. Tá cicatrizado. E aí surge um paciente com a queixa, na verdade demanda, daquilo que você cicatrizou. E aí você tem duas escolhas. Ou vai pro seu psicólogo, reelabora isso e vê se você tem condições de voltar e de atender, ou encaminha. Não tenho como fazer outra coisa. Tem aqueles casos assim que a gente diz, não, isso não vai. Não mexe não. Então é isso. Tem que ir, né? É aquela coisa, o cabeleireiro não corta o próprio cabelo. Pode até cortar, mas vai sair bom como ele corta o de outro? Não vai. Porque ele não tem a visão de todos os ângulos. Não tem o 360 graus. Isso é um mito, assim, muito... É enorme. Assim, de que o psicólogo, ele tem ferramenta para restaurar o próprio casamento. É. Que ele vai educar os filhos, assim, naquele manualzinho de reforçamento, de condicionamento. E o filho do psicólogo não se joga no mercadinho. E não sofre faz filhos birra, psicólogos. na fila do banco. E não grita dentro da igreja. A minha vai gritar. E porque o psicólogo, ele sabe o manejo dele, da própria vida. E aí eu falo, suficiente, o né, cirurgião não faz cirurgia nele mesmo. Exatamente. O cardiologista E ele sabe tudo precisa ir ao cardiologista para cuidar do seu próprio coração. E às vezes para cuidar da nossa alma, né? É até bonito, romântico dizer isso, mas precisamos também, né, desse atendimento, desse suporte, né? Porque a gente lida com vidas e aí tem a nossa vida, né? Como lidar com a nossa vida, né? Quem vai lidar com a nossa vida? Quem vai ajudar a gente? Tem que ir, gente. Tem que ir. É isso. Próxima. Psicólogo atende familiares e amigos? Não adianta pedir. Porque psicólogo não atende, não pode atender pacientes não pode atender parentes e amigos. Porque não paga. Seria alto. Não paga, gente, que é de graça. Brincadeira. Então, o que acontece?
Existe uma lei que diz que psicólogo não pode atender parente e amigos? Não, não existe lei. Mas a gente tem um código de ética, que é como se fosse o nosso código civil, né, do profissional, e que a gente tem que seguir. E quem leva a sério, segue direitinho. E o que é que o código de ética diz? No artigo 2º, tem lá tudo que é vedado ao psicólogo. Então, tudo que o psicólogo não pode fazer. Então, o psicólogo ele não pode desenvolver relações nem pessoais, nem profissionais com pessoas que sejam vinculadas aos seus pacientes, sabendo que essas relações vão vão interferir negativamente no processo. Então, tem essa coisa, não é só de não atender um parente ou um amigo, mas veja, se eu tô atendendo uma pessoa e eu sou muito amiga, principalmente interior, eu sou muito amiga da pior inimiga dela. Como é que ela vai falar as coisas pra mim? Ela não vai falar. O que eu vejo mais é que não é uma trava nem tanto para o profissional, é para o paciente. Isso, Então, ele não vai me falar porque ele vai achar que eu vou contar pra inimiga, vou dar munição pra inimiga dele. Então tem muito isso. Não é só não manter relações com os pacientes, mas com a família deles, com amigos deles. Tem que ter muito cuidado, porque tudo pode influenciar. Aí eu dei o exemplo de ser melhor amiga da inimiga dele, né? Mas e se eu for melhor amiga da melhor amiga dele também? E ele tem esse ciúme entre amigos, né? Então ele vai ter assim aquela coisinha assim comigo, não vai ter um rançozinho comigo. Então assim, é muito tênue e aí a gente tem que pontuar muitas coisas, ter bastante coisa. Eu prefiro evitar total. Prefiro. Eu vejo assim, como depende da profundidade. E como se essa pessoa ela tem a capacidade, de acordo com esse vínculo, de me ver como profissional separar no consultório e de repente algo em outra instituição que faça parte. Então, por exemplo, igreja, né, em comunidades interiores ou em bairros, projetos sociais. Não é que eu não atendo o que eu já vi de vista, porque senão... Não, aí você não ia atender ninguém no interior, porque todo mundo já se viu. Eu atendo. Agora, eu não atendo quando eu tenho vínculo. Então, eu tenho uma amizade. Ou eu sei coisas da família daquela pessoa, da rotina daquela pessoa. Aí é uma... Então, eu consigo ter esse discernimento, mas eu preciso entender se aquela pessoa consegue me ver frequentadora daquela instituição, daquela igreja, daquele bairro, daquele posto, daquela escola e psicóloga num consultório, ou se ela vai misturar muito, né? Então, por isso é uma questão muito complexa. E parente ter essa questão de santo de casa não faz milagre. Exatamente. Não, vai dizer, não, mas você passou por isso aqui e não fez nada. Não, sua vida tá uma merda nisso aqui. Como é que... Não tem como, parente, não tem como não, deixa quieto. Enfim. É bom evitar, né?